Lição número 206. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. 186. A salvação do mundo depende de mim. As dádivas de Deus me foram confiadas porque sou seu filho e quero dar as suas dádivas onde Ele quer que estejam. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Essas revisões, elas são bem claras. É para acabar com qualquer dúvida mesmo. Elas são muito lógicas também. Por exemplo, se aqui diz que eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E diz também que a salvação do mundo depende de mim. Obviamente, a salvação do mundo não depende do corpo, não depende da Bruna, não depende da personalidade, não depende dos gestos e do comportamento da Bruna. Não depende da Bruna falar de um jeito ou de outro, de parecer mais querida ou parecer mais braba, de estar triste ou alegre, de um dia ajudar mas no outro não ajudar ninguém. Não depende de ir na igreja ou de não ir, de ser rica ou ser pobre. Não depende de estar doente ou saudável. A salvação do mundo não depende do mundo e nem de nada que está no mundo e nem mesmo das circunstâncias no mundo. A salvação do mundo não depende de uma mudança no mundo. Então, a salvação do mundo depende de quem? Do quê? Depende de mim, como fala aqui na lição. Só que esse mim não é o corpo e também não é a personalidade. O mim é o que comanda o corpo. O mim é o que está fora do corpo. O mim é a consciência, é a mente. Então veja que consciência é estar ciente de uma coisa, ciente de outra coisa, é estar ciente, é perceber as coisas já identificado com essas coisas. Por exemplo, quando eu venho embora lá da mãe, o Zuki, né, que é o cachorrinho, ele faz uma cara de tristeza que vocês não têm noção. Ele faz um beijo, ele se emburra, ele fica deitado sozinho e não quer mais se levantar, ele vai para o quarto e fica sozinho. Ontem parecia até que ele estava chorando, ele se agarrou no Davi assim e ele não soltava mais com aquela carinha assim, o olhinho todo molhado. Mas percebe que, para mim, estar te contando isso, né, estar te contando da tristeza do Zuki, eu precisei ficar ciente disso, eu precisei perceber a tristeza, a dor, a solidão, a rejeição, o abandono. Eu só vi a dor, eu só vi o sofrimento, porque eu, né, e aí eu tô falando, a consciência estava identificado com isso. Do contrário, se não tivesse essa identificação, eu ia perceber, eu ia, no caso, ver a imagem, né? Ver o Zuki ali, ver todas as coisas que ele estava fazendo, mas eu não ia ficar ciente da dor, da tristeza, do sofrimento, do abandono. Então veja que a identificação que eu estou dizendo não é com a imagem em si, mas é com o sistema de pensamento, é na consciência, é na mente. As imagens no mundo, elas são percebidas normalmente, tá? Mas o conteúdo dessas imagens, né, elas vêm do sistema de pensamento. E é aí que a consciência está identificada com o sistema de pensamento, que é o conteúdo que está sendo projetado nas imagens. Agora eu vou te dar outro exemplo. Outro dia eu fui andar de bicicleta e dois caras ali na minha frente de bicicleta também, né? Um pouco mais na frente e outro um pouco mais atrás, né? Porque a gente estava ali na ciclovia, então não dá para andar um no lado do outro, né? Então é um atrás do outro. E aí eu decidi ultrapassar eles e seguir para frente, né? Seguir adiante. Aí eu olhei para o lado, né, para ver se não vinha carro, para ver se não vinha outros ciclistas, né, ali na minha contramão, no caso. Olhei, não vinha nada e fui ultrapassar, né? Quando eu fui ultrapassar,
esse cara que estava bem na minha frente, ele caiu da bicicleta, ele caiu para o outro lado, caiu para o lado da calçada, assim. E eu, que tinha recém ido para o lado esquerdo para ultrapassar, né? Eu fui ultrapassando ele e vendo ele cair ao mesmo tempo. Só que eu estava vendo o cara cair ali no meu lado, vendo o que estava acontecendo na forma, nas imagens que ele estava ali caindo, mas eu não estava percebendo nenhum ataque. Eu não estava percebendo nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum coitadinho, nossa, se machucou. Não tinha nada disso na mente. E, portanto, eu não estava vendo isso, eu não estava vendo esse ataque, eu não estava vendo um acidente acontecendo. Esse conteúdo de acidente, de machucado, de dor, de sofrimento, isso não estava ali. Mas se eu tivesse ressoando com o ataque, com a dor, com o sofrimento, talvez eu não tinha nem dado aquele impulso para o lado esquerdo para ultrapassar o cara bem naquela hora, bem na hora que ele caiu, né? Que ele ia cair ali. Porque senão, né, daí eu teria caído por cima dele, eu, né, talvez teria feito um estrago maior. Ou seja, eu não estava ressoando com o ataque, né? Com a dor, com o sofrimento. E, portanto, como esse conteúdo não estava ali, eu não estava percebendo isso nas imagens. Esse conteúdo não estava sendo projetado lá fora, lá nas imagens, né? Então, via ali as imagens, se percebia o que estava acontecendo, mas não tinha nenhum conteúdo por trás disso. Era isento, era só um assistir àquela imagem mesmo, mas sem ter esse conteúdo por trás que normalmente tem. Deu para entender que a consciência está sempre ciente do conteúdo por trás de todas as imagens? Ela está sempre ciente de um sistema de pensamento, na qual, a partir desse sistema de pensamento, ela fica então roteirizando todas as imagens, todas as situações no mundo. Ela fica montando algumas cenas no mundo, né? Dizendo isso é assim, isso é assado. É por isso que a salvação não depende das imagens, ela não depende do mundo, das coisas que acontecem ali, ela não depende do corpo, não depende da Bruna, do que a Bruna vai fazer no mundo. Ela depende da consciência, com qual sistema de pensamento a consciência está identificada. E estar identificada com o sistema de pensamento que chamamos de Espírito Santo, pensamento santo, mentalidade santa, é simplesmente estar identificado com um pensamento mais abstrato, que não está limitado a nada. É um pensamento que é total, que é inteiro. E isso é o que chamamos de observador da consciência, né? Que foi o que treinamos em todos esses dias, que é nada mais do que olhar essas imagens, olhar ali as situações, o que está acontecendo, você percebe tudo, mas não dá nenhum significado a nada, né? Fica isento, fica só assistindo, sem rotular, sem roteirizar cada cenário aí na sua frente. É só assistir tudo mesmo de camarote, como se você estivesse assistindo um filme, sabendo que isso não é real. É um filme, não é real, é uma ilusão, né? E isso é o perdão. E perdoar, praticar isso, ser esse perdão, né, diante de todas as cenas, é salvar o mundo. Então, as dádivas de Deus que fala aqui no texto é o Espírito Santo, é essa mentalidade certa, né? É uma mentalidade mais abstrata, mais isenta, que apenas olha, percebe, mas não julga, não rotula, não monta alguma cena. E dar isso ao mundo é o teu próprio posicionamento nessa mentalidade. É ser este observador que só assiste às imagens, pois o conteúdo que elas tinham de ataque, de dor, de sofrimento, de rejeição, de medo, de falta, de escassez, de limitação, de incapacidade, que era o que a consciência estava identificada, não tem mais. Foi retirado porque agora na mente só tem esse pensamento que chamamos Espírito Santo, que é esse observador isento, que olha e não julga, que olha e não dá significado porque sabe que é só uma ilusão. Portanto, então, o mundo ele é salvo, né? Pois eu, o observador da consciência, eu não dou mais
este conteúdo de dor, de ataque, né? Isso tudo aí que eu já falei, eu não dou esse conteúdo ao mundo, né? Ou seja, eu paro de pensar isso, né? Eu fico identificado apenas com a mentalidade certa, com o Espírito Santo.